aí, pessoal, vamos lá, vamos corrigir então as questões aí da prova do TJ de São Paulo de processo penal, tá, pessoal? Então, nosso objetivo aqui é corrigir as questões de processo penal. Eu já adianto aqui para vocês que a prova não foi uma prova difícil, tá? Não foi uma prova difícil, algumas questões até de nível fácil, que eu não esperava que viesse assim algumas questões. Algumas questões sim, né? Buscando o conhecimento jurisprudencial, mas algumas questões mais simples, cobrando letra de lei e algumas assim realmente bem simples, a gente vai ver quais são essas. Repito, umas mais simples, umas mais difíceis, mas de uma forma geral a prova estava num nível bom para a gente conseguir resolver. Mas vamos lá então, vamos lá começar pela primeira questão de processo penal, a questão 41, obviamente vocês façam aí a prova, estou corrigindo uma das provas aqui, vocês acompanhem aí de acordo com a prova que vocês fizeram, né, porque são várias provas diferentes. Mas enfim, olha lá. A intervenção do assistente do Ministério Público em desfavor do paciente é admitida em sede de habeas corpus? É uma pergunta. E aqui, a questão queria saber se o assistente de acusação podia participar do habeas corpus. E a resposta é não. O assistente de acusação ele não pode participar do habeas corpus. O assistente de acusação é a vítima que ingressa ao lado do Ministério Público na acusação. Um assistente do Ministério Público, um assistente de acusação. Só que, quando é ajuizado, impetrado um habeas corpus, o Ministério Público não é réu nesse habeas corpus. Então, o habeas corpus não é contra o Ministério Público. O Ministério Público atua lá como fiscal da lei. Então, o assistente de acusação não tem vez no habeas corpus. Então, por isso, a nossa questão aqui, a correta é a letra C. Não, o assistente do Ministério Público tem função específica, delimitada pelo artigo 271, que diz o que o assistente de acusação pode fazer, não podendo figurar como parte legítima nem interveniente em habeas corpus, tá? Este é o entendimento, então, dos tribunais superiores. Em habeas corpus, o assistente de acusação não pode intervir. Não pode intervir. Repito, por quê? Porque o Ministério Público, no habeas corpus, ele é um fiscal da lei. Ele não é o réu. Né? Ele não é o réu. O réu, entre aspas, né, é o coator, a pessoa que decretou a prisão, e não o Ministério Público. Então, o Ministério Público funciona como fiscal da lei. Então, correta aqui, letra C. A 42 diz lá, com base nas regras e princípios que regem a prova no processo penal e na jurisprudência predominante dos tribunais superiores, é correto afirmar. Vamos ver cada uma das alternativas. A comprovação da reincidência independe da existência de certidão de sentença condenatória com trânsito em julgado. Aqui, o entendimento da banca foi o seguinte: precisa de uma certidão dando conta que houve o trânsito em julgado, porque a reincidência só vai ser reconhecida quando há um cometimento de um novo crime depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Tá? Então, é nesse sentido. Aqui eu vejo uma margem para a gente ir lá na súmula 636, que diz lá que basta a folha de antecedentes criminais, que é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Então aqui eu vejo uma margem para entender que a letra A também está correta. Tá? Também está correta. Não é o gabarito da banca. A banca já cobrou isso em outras provas, nesse sentido que a letra A está errada. Tá? Mas eu acho que aqui vale uma reflexão sobre a súmula 636. Mas enfim, tá? A letra A errada, porque então depende dessa comprovação. Letra B. Se for necessária a realização de perícia, a carta precatória, quem nomeia o perito é o juízo deprecante. Não, é o juízo deprecado. O juízo deprecante ele manda para o juízo deprecado e o deprecado então vai designar a perícia e nomear o perito. Errada a letra B. C. Se não for possível a realização do exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal não poderá suprir-lhe a falta. Artigo 167, aqui o artigo 167 cai demais em prova. A literalidade do artigo 167 errada, porque a prova testemunhal pode sim suprir a falta. Artigo 167 do CPP. D. É admissível a prova emprestada entre processos com partes distintas, desde que garantido o contraditório no processo de destino. Essa é a correta letra D. Essa é a correta, por quê, pessoal? Vamos entender aqui então. Olhem só. Quando esse entendimento jurisprudencial do STJ e do STF, prova emprestada é aquela prova que eu pego de um processo e levo para outro processo. A prova foi produzida no processo A e eu quero usar essa prova no processo B. A doutrina diz que deveria ser feita esta prova, a prova emprestada deveria vir de um processo em que as mesmas partes do processo de destino discutiram, né? Eram partes. Então, o réu,
ele tem que ter sido parte tanto no processo de destino, tanto no processo de origem quanto no processo de destino. Mas a jurisprudência diz que não é necessário, que é necessário somente que o réu faça o contraditório no processo de destino. Tá? Então é nesse sentido aí, vou colocar de novo para vocês aí, ó, é admissível a prova prestada entre processos com partes distintas, desde que garantido o contraditório no processo de destino. Tá? Então eu repito, a doutrina entende que deveria haver esse contraditório também no processo de origem, mas a jurisprudência entende que basta o contraditório no processo de destino, ou seja, o réu não precisa ter produzido, o réu do processo de destino não precisa ter participado da produção da prova no processo de origem. Tá? Então, letra D, a correta aqui, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. A próxima questão diz lá, então, né, sobre ação penal pública condicionada. A. Se o ofendido morrer ou for declarado ausente, o direito de representação se extingue automaticamente. Claro que não, questão tranquila, né? A gente vai lá para o artigo 24, parágrafo 1º, que diz que sim, pode passar o direito de representação, caso a vítima venha a falecer ou declarada ausente, para o CAD, né? O famoso CAD, cônjuge, ascendente e descendente. O irmão te lê aqui também o companheiro. Então, errada a letra A. Letra B. A nomeação de curador especial não cria a obrigação de fazer a representação e sim de analisar a conveniência de agir. É isso, pessoal? O fato de ter sido nomeado um curador não faz com que esse curador tenha que fazer alguma coisa. O curador, na sua função de curador, vai avaliar se tem que fazer alguma coisa ou não. Então, a B é a correta aqui pra gente. Letra C. Feita a representação, apenas em relação a um, não poderá ser oferecida a denúncia em relação aos demais partícipes do mesmo fato. Errado, pessoal, porque uma vez que a vítima representou, ela representou de uma maneira geral, ela não representa contra um autor ou outro autor, não, ela representa contra o fato e a partir daí o Ministério Público pode propor a ação. Então, errada. Letra D. Mesmo antes de oferecida a denúncia, a representação será irretratável. Também questão clássica de concurso, né, pessoal? Questão clássica aí, artigo 25. A representação somente é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, a letra D, mesmo antes de oferecida a denúncia, é irretratável? Não. Até o oferecimento da denúncia, ela é retratável. Então, correta pra gente aqui, tranquila, letra B. 44. Acerca do interrogatório. Essa era, na minha ótica, a questão mais simples que tinha. Acerca do interrogatório, é correto afirmar. A confissão deve atribuir-se absoluto valor probatório? Não, né, pessoal? Não tem. A confissão, até vai nessa linha o artigo 97, o artigo 97 vai dizer pra gente que o juiz vai confrontar a confissão com outros elementos dos autos. Não é? Não, confessou, pronto, não precisa de mais nada. Negativo, tá? Então a confissão deve atribuir-se valor absoluto? Não, de forma nenhuma, artigo 97. B. A confissão ficta ou presumida tem amparo na lei processual penal? Não, tá? Isso é coisa lá do processo civil. Quando o réu confessa, ou o réu não apresenta contestação, acontece a confissão ficta, né? E no processo penal não tem isso. Se o réu não apresenta a resposta, vai ser nomeado defensor para ele e o Ministério Público tem o mesmo dever de comprovar tudo. Não existe confissão ficta no processo penal. As consequências da revelia no processo penal são outras. Artigo 367 do CPP que fala da revelia, tá? Então, errada. C. A confissão será divisível e retratável. Duas características da confissão que estão ali expressamente no artigo 200, a confissão será divisível e retratável, então essa aí é a correta para a gente, letra C. E a D, na confissão simples, o réu reconhece a prática do delito, mas invoca a causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Errado, né, pessoal? Essa não é a confissão simples. Essa aí é a confissão qualificada. A confissão qualificada é quando o réu reconhece a prática do delito, mas invoca alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, como a legítima defesa. Então, estaria correta se tivesse escrito a confissão qualificada. Mas não é o que está escrito, então está errada a questão. 45. À luz do entendimento recente do STF sobre o foro prerrogativa de função, assinale a alternativa correta. Então, aqui conhecimento jurisprudencial do que o STF decidiu lá na Ação Penal 937 e que complementou em março desse ano, ele complementou aí então o entendimento sobre como é que funciona o foro prerrogativa de função. Letra A. A prerrogativa do foro subsiste para crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele, mesmo que o mandato tenha acabado antes do início da investigação ou ação penal. É exatamente isso, tá? Exatamente isso, 45, letra A.
Por quê, pessoal? O STF, então, com esse entendimento anterior da ação penal 937, ele disse o seguinte, se o sujeito praticou, né, um deputado, um senador, e isso se estende para outros sujeitos, né, como governador, como deputado estadual, como secretários, como os ministros, enfim, praticou o crime durante o mandato em razão dele, STF atrai a competência. E o entendimento novo, mesmo que o sujeito venha a perder o cargo que lhe dava o foro, ele vai continuar. Então, se ele praticou o crime durante o mandato em razão da função, ele vai responder pelo STF. E aí, voltamos ali para a questão, a parte final. Mesmo que o mandato tenha acabado antes do início da investigação ou da ação penal. Não importa, o que importa é se ele praticou o crime durante o mandato em razão da função. Tá? Então, B, se uma autoridade com prerrogativa de foro cometeu um crime funcional no exercício do cargo, mas o inquérito foi instaurado após ele deixar o cargo, não há o foro? Há o foro, sim. C, a autoridade perde automaticamente a prerrogativa de foro quando deixa o cargo, não havendo ligação com o momento do crime? Não. D, a Constituição autoriza o foro prerrogativa de função também em ações de improbidade? Não, o STF já decidiu que em caso de improbidade não é possível o foro por prerrogativa de função. Certo? 46. Segundo as normas que regem o julgamento pelo tribunal do júri, assinale a alternativa correta. É válido o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Pelo contrário, não pode. O jurado que participou do julgamento anterior, porventura foi anulado, não pode participar do posterior. A súmula 206 do STF, nesse sentido, diz que é nulo o julgamento nesse caso. Tá? Súmula 206 para a letra A. Letra B. É absoluta a nulidade do julgamento do júri por falta de quesito obrigatório. Perfeito. É isso aí. Súmula 156 do STF. Exatamente o que diz a questão é o que diz a súmula 156. Se falta algum quesito obrigatório, como o quesito o jurado absolve o réu, nulidade absoluta do júri. Então, correta aqui pra gente. Letra B. C. O desaforamento pode ser determinado durante a fase investigatória? Não. O desaforamento ele vai acontecer do julgamento pelo tribunal. É para não afetar os jurados que vão julgar. Então, não é na fase da investigação. É depois, tá? Depois da pronúncia que vai ser declarado o desaforamento. Então, na fase investigativa não tem desaforamento. D. Se os jurados entenderem que o réu praticou o fato definido como crime e ocorrer a desclassificação para a competência do juiz singular, este necessariamente proferirá a sentença condenatória. Não, pessoal. Por quê? Porque quando os jurados desclassificam o delito, eles perdem a competência. Então, os jurados não podem dizer se condenam, se absolvem, se o delito não é de competência deles. Se há desclassificação, os jurados saem da competência e entregam para o juiz togado. E aí, o juiz togado que vai julgar e vai absolver ou vai condenar. Não é mais competência dos jurados. Por isso, a letra D está errada. Beleza? Então, 46, letra B de bola. 47. Só é ilícito, é questão de algema, né, pessoal? Isso aqui era uma questão também relativamente fácil. Trouxe um pouco da audiência de custódia ali, mas não era uma questão difícil. Olhem só. Só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria, olhei, súmula 11, vinculante 11 do STF, por parte do preso ou de terceiro, justificado de excepcionalidade por escrito. Arrimado nessa premissa, é correto afirmar que a súmula 11 do STF não estabelece como regra o uso de algema durante a audiência de custódia, porquanto não presumidos os concretos riscos à segurança do acusado ou à pessoa presentes do ato. Pessoal, exatamente, não é porque é uma audiência de custódia que o cara tem que estar preso, tá? Tá preso, ele tá preso, né? Não pode estar de algema. Quer dizer, se mesmo então numa audiência de custódia, a regra é ficar sem algema. Fica com algema nas exceções da súmula vinculante 11, tá? Então o normal é o cara ficar na audiência de custódia sem algema. Letra B. O uso de algema causa nulidade independente da comprovação de prejuízo? O STF e o STJ já vem reiterando isso, né, pessoal? Tanto em nulidade absoluta quanto em nulidade relativa é necessário comprovar o prejuízo. C. É permitido o uso de algema em mulheres durante o período de puerpério imediato? Pelo contrário, é vedado esse uso de algemas na mulher logo depois aí que ganhou o bebê, né, no período do puerpério imediato. D. Não é permitido o uso de algemas como medida de proteção da integridade física dos policiais. Claro que é um dos objetivos da súmula vinculante 11 é dizer, para garantir a integridade física de terceiros, inclusive os policiais, pode ele ficar algemado. Tá? Então, 47 aí pra gente, letra A. 48. Quanto ao sistema de nulidades na legislação processual penal, é correto afirmar. Essa também estava uma questão um pouquinho mais simples, né?
O juiz, o juiz não pode declarar a nulidade absoluta de ofício sem que haja provocação das partes. Não, pelo contrário. Uma das características da nulidade absoluta é que o juiz pode declarar de ofício. O juiz pode ser requerimento, mas ele também pode de ofício, porque há interesse público aqui, então o juiz sim pode declarar de ofício, tá? Então tá errada a letra A. B. As nulidades relativas podem ser opostas por quem lhe deu causa. É o contrário. Quem deu causa não pode alegar uma nulidade relativa. 565 do CPP. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância sua parte contrária interesse. Tá? Então, tranquilo. Então, aqui é a questão do princípio da boa-fé, da lealdade, não é possível. Letra C. As partes podem dispor das nulidades absolutas? Não. Exatamente porque nulidades absolutas protegem normas de interesse público previstas na Constituição, que as partes não podem dispor. Então, são direitos indisponíveis, as partes não podem dispor de nulidades absolutas. Letra D. As nulidades relativas não são oponíveis em qualquer fase do processo. Exatamente. E aí vamos para a nossa correta letra D. As nulidades relativas não são oponíveis em qualquer fase do processo. Por quê? Porque uma das características da nulidade relativa é que elas devem ser alegadas no momento oportuno. Diferente da nulidade absoluta, que pode ser arguída a qualquer momento, as nulidades relativas, elas devem ser arguídas no momento oportuno, primeiro momento que a parte tem para falar. Não alegou? Precluiu, não pode mais alegar. Então, por isso, correta, letra D de dado. Penúltima questão, envolvendo a prisão temporária. Achei essa questão aqui ruim essa questão aqui, no sentido de que a gente tem tanto entendimento aí do STF para a gente pegar, eles pegam a lei, e ainda assim a lei de uma forma que o STF não interpretou a lei dessa forma. Enfim, vamos conversar aqui e acho que a gente vai entender o que quer dizer. Olha só. Segundo a Lei 7.960, a Lei da Prisão Temporária, admite-se como hipótese de cabimento da prisão temporária: A. O indiciado não comprovar o trabalho ilícito. B. Quando esta for imprescindível para a instrução processual. Letra C. Inexistência de elementos necessários ao esclarecimento da identidade do investigado. Letra D. Quando houver fundadas razões de autoria ou participação no crime de homicídio culposo. Bom, aqui nós temos, o artigo 1º que traz os requisitos, artigo 1º da Lei 7.960 que traz os requisitos quando que pode a prisão temporária. Sobre essa prisão, o STF julgou a ADI 3360-4109 e entendeu que a prisão temporária é constitucional. No entanto, ele fez colocou alguns requisitos para que haja essa prisão. E um dos requisitos é o inciso 1, tem que ser imprescindível para a investigação do inquérito, e 3, o fumus comis delicti, fundadas razões, nos crimes que estão listados no artigo, no inciso 3º, que eu não coloquei aqui. E o STF disse que é necessário que haja o inciso 1 e o 3. Sempre. Não tem como haver prisão temporária se não tiver inciso 1 e 3. O 2 pode estar ou não estar. Ele é desnecessário. Tá? Ele é desnecessário. E aí que vem a minha assim, a questão não parece que ela tenha como anular, tá? Mas ela cobra o quê? Conhecimento frio da lei, quando o STF já disse que o inciso 2 não precisa ter para prender. Pode ter ou não ter, o 2 não importa. Então, na verdade, a nossa correta aqui é a letra C, inexistência de elementos necessários ao esclarecimento da identidade do investigado, que é a parte final do inciso 2, quando não tiver residência ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Mas o STF diz que não precisa desse inciso 2 para prender temporariamente. Então, o que a questão cobrou? Segundo a lei. Então, segundo a lei, realmente esse é um dos requisitos. Mas para o STF não é um requisito. Tem que estar o 1 e o 3. Tá? Então, aqui, por que essa questão não tem como, na minha ótica, anular? Porque a banca pediu conhecimento da lei. E conforme a lei está correta, é a letra C. Mas, conforme o entendimento do STF, se cobrasse entendimento segundo o entendimento do STF, a questão aqui já seria diferente a nossa conversa. Tá? Então, o indiciado não comprovar trabalho ilícito, letra A, não é um requisito. Tá? Quando for imprescindível para instrução processual, não, pegadinha aqui, né? Inciso 1, quando for imprescindível para as investigações do inquérito e não do processo. E a letra D está errada porque ali fala fundadas razões de autoria ou participação no crime de homicídio culposo. O homicídio culposo, ele não está no rol do inciso 3º. Tem que ser
crime que está no rol do inciso 3º. Deem uma olhadinha lá, vocês vão ver que não está o homicídio. Tem homicídio doloso, mas não homicídio culposo. Então, não cabe prisão temporária em caso de homicídio culposo. Tá? Certo? Vamos lá? Para a última, em relação à prova testemunhal, assinale a alternativa correta. Essa também era uma questão que não era difícil. Testemunhas informantes são aquelas que necessariamente prestam compromisso de dizer a verdade. Não, é o contrário. Os informantes são aqueles que não têm o dever de falar a verdade. São, por exemplo, os parentes do réu, o pai, a mãe, o irmão do réu, que ele, apesar de ele poder se recusar a depor, ele depõe. E aí ele não vai prestar o compromisso. Então tá errada a letra A. B. É inadmissível o depoimento do menor inimputável, comparsa do réu na condição de testemunha. Não é inadmissível. Ele pode depor. Claro, naquilo que puder comprometer ele pode ficar em silêncio. Mas isso não quer dizer que ele não vai depor aí no processo como testemunha. Letra C. O juiz não permitirá que a testemunha expresse opiniões pessoais, exceto quando inseparáveis da narrativa do fato. Exatamente. 213. É a cópia do artigo 213. Portanto, letra C é a correta. E letra D, para a gente fechar. Testemunhas referidas são aquelas que obrigatoriamente não prestam o compromisso de dizer a verdade. Não, né, pessoal? Não, tá? Não é, tá errada. A gente vai aqui pro artigo 209, parágrafo 1º, que diz: se o juiz que trata da testemunha referida, o juiz parecer conveniente, serão ouvidas as testemunhas, as pessoas que as testemunhas se referiram. Ou seja, o que é a testemunha referida que está aqui na letra D? Tá? São as testemunhas que uma testemunha faz menção à outra. Tá? A testemunha diz: olha, eu não vi o fato, mas o fulano de tal que estava lá e viu. Isso é uma testemunha referida. Tá? Então, voltando ali, né, testemunhas são aquelas que obrigatoriamente não prestam compromisso. Não são essas testemunhas. Testemunhas referidas são essas, então, que são mencionadas por uma testemunha. Uma testemunha menciona a outra. Tá? Isso é testemunha referida. Certo, pessoal? Finalizo aqui a correção de processo penal. Repetindo, não foi uma prova difícil. Algumas questões ali com alguns pega-ratões, clássicos de prova, algumas questões ali que, né, acho que a banca poderia ter sido um pouquinho mais parceira, mas enfim, é isso, é a vida do concurseiro, tá, pessoal? Espero que tenham ido bem, que tenham ido não só em processo penal bem, mas como nas outras matérias também. Pessoal, valeu, grande abraço.